Beleza, vamos lá. Começar aqui, então. Bom, vamos começar pela introdução. O objetivo desse livro é ensinar os fundamentos da programação Java. Ele usa uma abordagem passo a passo, complementada por vários exemplos, testes, projetos e não exige experiência prévia em programação. O livro começa com os aspectos básicos, como a compilação e execução de um programa Java. E, em seguida, discute as palavras-chave, os recursos e as estruturas, que formam o núcleo da linguagem. Você também encontrará alguns recursos mais avançados de Java, inclusive a programação com várias threads e os tipos genéricos. Uma introdução aos fundamentos de Swing e JavaFX. Conclui o livro. Ao terminar, você terá uma compreensão sólida dos princípios básicos da programação Java. Antes de começarmos, é importante mencionar que este livro é apenas um ponto de partida. Java é mais do que apenas elementos que definem a linguagem. Ela também inclui bibliotecas e ferramentas extensas que ajudam no desenvolvimento de programas. Para ser um programador Java de primeira linha, é preciso dominar também essas áreas. Após terminar o livro, você terá o conhecimento necessário para se aprofundar em todos os aspectos Java. A evolução de Java. Apenas algumas linguagens reformularam de maneira fundamental a essência da programação. Neste grupo de elite, uma se destaca porque seu impacto foi rápido e disseminado. E é claro que estamos falando da linguagem Java. Não é exagero dizer que o lançamento original de Java 1.0 em 1995 pela Sun Microsystem causou uma revolução na programação. Essa revolução transformou de maneira radical a web, tornando um ambiente altamente interativo neste processo. Neste processo, Java definiu um novo padrão de design de linguagem de computador. Com os anos, Java continuou crescendo, evoluindo e se redefinindo, diferentemente de muitas outras linguagens que são lentas na incorporação de novos recursos. Java, com frequência, está na dianteira do desenvolvimento das linguagens de computador. Uma razão para isso é a cultura de inovação e a mudança que foi criada ao seu redor. Como resultado, Java passou por várias atualizações, algumas relativamente pequenas, outras mais significativas. A primeira grande atualização de Java foi a versão 1.1. Os recursos adicionados foram mais significativos do que se esperaria de uma versão 1.1, por exemplo. Java 1.1 adicionou muitos elementos de biblioteca, redefiniu a maneira como os eventos são tratados, reconfigurou vários recursos da biblioteca 1.0 original. A próxima versão foi grande porte, a versão de grande porte foi a Java 2, que o 2 indica a segunda geração. A criação de Java 2 foi um evento divisor de águas, marcando o começo da era moderna da linguagem. A primeira versão de Java 2 trazia o número 1.2. Isso... entrou mais uma menina. Bom dia, desculpa. Bom dia, tranquilo. Trazia o 1.2. Isso pode parecer estranho, mas ocorreu porque originalmente ele se referia ao número de versão interna das bibliotecas Java. Mais tarde foi generalizado para se referir à versão inteira. Em Java 2, a Sun criou um novo pacote para o produto Java, chamando de J2SE, Java 2 Platform Stand Edition. E os números da versão começaram a ser aplicados a esse produto. A próxima atualização de Java foi a 2JSE
1.3. Essa versão foi uma grande atualização de Java 2 original. Ela aumentou a funcionalidade existente e integrou melhor o ambiente de desenvolvimento. O lançamento de J2SE 1.4 melhorou ainda mais a linguagem. Essa versão continha vários recursos novos importantes, inclusive exceções encadeadas I/O, que significa input e output, entrada e saída, baseada em canais e palavras-chave. Não entendi essa palavra. Search. Tá. O lançamento de J2SE 5 criou nada menos que uma segunda revolução Java. Ao contrário da maioria das atualizações anteriores, que ofereceu melhorias importantes, mas incrementais, o J2SE 5 basicamente expandiu o escopo e o poder de alcance da linguagem. Para dar uma ideia de magnitude de mudança causadas por J2SE 5, eis uma lista dos seus principais recursos novos que são discutidos nesse livro. Vamos lá. Tipos genéricos, autoboxing, unboxing, enumerações, o laço for melhorado do estilo for each, argumentos em tamanho variável, varargs, importação estática, anotações. Essa não é uma lista pequena de pequenos ajustes ou atualizações incrementais. Cada item da lista representa um grande acréscimo à linguagem Java. Alguns, como os tipos genéricos, o laço for melhorado e varargs, introduziram novos elementos de sintaxe. Outros, como autoboxing e o auto-unboxing, alternaram a semântica da linguagem. As anotações adicionaram uma dimensão inteiramente nova à linguagem. Inteiramente nova à programação. A importância desses novos recursos se reflete no uso do número da versão 5. O próximo número de versão de Java normalmente teria sido 1.5. No entanto, os novos recursos eram tão importantes que a passagem de 1.4 para 1.5 não parecia expressar magnitude da mudança. Então, a Sun preferiu aumentar o número da versão para 5, como uma maneira de enfatizar que um evento maior estava ocorrendo, e ela foi nomeada como J2SE 5, e o kit do desenvolvedor foi chamado de JDK 5. Porém, para manter a coerência, a Sun decidiu usar 1.5 como seu número de versão interna, que também é chamado de número de versão do desenvolvedor. O 5 em J2SE 5 é chamado de número da versão do produto. A versão seguinte de Java foi chamada de Java SE 6 e, novamente, a Sun decidiu mudar o nome da plataforma. Primeiro, o 2 foi removido e a plataforma passou a ter o nome Java SE. E o nome oficial do produto ficou Java Platform Stand Edition 6, enquanto o kit desenvolvedor Java ficou JDK 6. Como no J2SE 5 e o 6 em Java é um número de versão do produto, o número interno da versão do desenvolvedor é 1.6. Java se tornou como base J2SE 5, adicionando melhorias incrementais. Ela não adicionou maiores recursos à linguagem, propriamente dita, mas aperfeiçoou as bibliotecas de API, adicionou vários pacotes novos e ofereceu melhorias no tempo de execução. Também passou por várias atualizações durante seu longo, em termos de Java, ciclo de vida,
com muitos updates durante o percurso, em geral. Em geral, Java SE 6 serviu para solidificar ainda mais os avanços feitos pelo J2 SE 5. A próxima versão de Java foi chamada de Java SE 7, com um kit desenvolvedor Java chamado JDK 7. O número da versão interna é 1.7, e Java SE 7 foi a primeira grande versão do Java desde que a Sun Microsystem foi adquirida pela Oracle. Ela continha muitos recursos novos, inclusive acréscimos significativos à linguagem e às bibliotecas de API. Alguns dos novos recursos mais importantes adicionados no Java SE 7 foram os desenvolvidos como parte do Project Coin. O objetivo do Project Coin era identificar várias pequenas alterações feitas na linguagem que seriam incorporadas ao JDK 7, que inclui objeto string, pode controlar uma introdução switch, literais inteiros binários, sublinhados em literais numéricos, introdução ao try expandida chamada de try with resources, que dá suporte ao gerenciamento automático dos recursos, e inferências de tipo, via operador longanço, sei lá, na construção de uma instância genérica. Tratamento de exceções melhorado, em que duas ou mais exceções podem ser capturadas pela mesma introdução cat, multicat, e melhor verificação de tipos para exceções que são relançadas. Deixa eu ver um pouco de água. Como você pode ver, ainda que os recursos do Project Coin tenham sido considerados pequenas alterações na linguagem, seus benefícios foram muito maiores do que o objetivo pequenas sugere. Em especial, a introdução do Try It Resource afeta profundamente a maneira como a grande quantidade de códigos é escrita. Então, Java SE 8. A versão mais recente de Java se chama Java SE 8, com um kit desenvolvedor Java chamado de JDK 8. O número da versão interna é 1.8. JDK 8 representa um upgrade bastante significativo na linguagem Java, devido à inclusão de um novo recurso de grande alcance, a expansão lambda. O impacto das expressões lambda será profundo e alterando a maneira como as soluções de programação são concebidas e como o código Java é escrito. Nesse processo, as expressões lambda podem simplificar e reduzir o número de código-fonte necessário para a criação de certas estruturas. A inclusão das expressões lambdas também gera um novo operador, que é uma seta, né? Esse tracinho e esse que indica uma setinha. É um novo elemento de sintaxe a serem adicionados à linguagem. As expressões lambdas ajudam a assegurar que Java continue sendo a linguagem vigorosa e astuta esperada pelos usuários. Além das expressões lambda, JDK adiciona muitos outros recursos novos importantes. Por exemplo, a partir do JDK 8, é importante definir uma implementação padrão de um método especificado por uma interface. JDK também inclui o suporte a JavaFX, um novo framework de GUI, né, GUI da linguagem Java. É esperado que, em breve, JavaFX desempenhe um papel importante em quase todos os aplicativos Java, acabando por substituir o Swing na maioria dos projetos baseados em GUI. Acho que é assim que fala. Se alguém quiser corrigir, pode corrigir, tá, gente? Não sei como é que fala isso aqui. Em uma última análise, Java SE 8
é uma versão importante que expande profundamente os recursos da linguagem e altera a maneira como o código Java é escrito. Seus efeitos serão sentidos em todo o universo Java durante muitos anos. O material deste livro foi atualizado para Java SE 8, com muitos recursos, atualizações e acréscimos novos indicados em toda a sua extensão. Então, vamos lá. Como este livro é organizado? Este livro apresenta um nível de dificuldade crescente, em que cada seção tem como base a anterior. Cada um dos seus 17 capítulos discute um aspecto da linguagem Java. É um livro único porque inclui vários elementos especiais que reforçam o que você está aprendendo. Principais habilidades e conceitos. Cada capítulo começa com um conjunto de habilidades que você aprenderá. Teste. Cada capítulo termina com um teste que permite testar o seu conhecimento. As respostas estão no apêndice A. Pergunte ao especialista. Encontra-se espalhadas no livro caixas especiais chamada Pergunte ao especialista. Ela contém informações adicionais ou comentários interessantes sobre um tópico e usa um formato de pergunta e resposta. Tente isso. Cada capítulo contém um ou mais elementos. Tente isso. São projetos que mostram como aplicar o que você está aprendendo. Em muitos casos, são exemplos reais do que você poderá usar como ponto de partida para os seus próprios programas. Não é preciso experiência prévia em programação. Este livro não existe experiência prévia em programação, logo você pode usá-lo mesmo se nunca programou. Se tiver alguma experiência anterior em programação, poderá avançar um pouco mais rápido. Porém, lembre-se de que Java diferem vários aspectos importantes de outras linguagens de programação populares. É essencial não tirar conclusões apressadas. Portanto, até mesmo para o programador experiente, uma leitura cuidadosa é recomendada. Software necessário. Para compilar e executar todos os programas deste livro, você precisa do último kit desenvolvedor Java, JDK, Java Developer Kit da Oracle, que quando este texto foi escrito era o JDK 8. Este é o JDK de Java SE 8. Instruções para a obtenção do JDK Java são dadas no capítulo 1. Se você estiver usando uma versão anterior de Java, também poderá usar este livro, mas não poderá compilar e executar programas que usam recursos mais recentes da linguagem. Não esqueça, o código está na web. Lembre-se de que o código-fonte de todos os exemplos desse projeto, deste livro, está disponível em grupoa.com.br. Cadastre-se gratuitamente, encontre e acesse a página do livro por meio do campo da busca, clique em conteúdo online para fazer download dos códigos. Agradecimento especial. Faça um agradecimento especial a Dani Coard, editor técnico da edição. Dani trabalhou muitos dos meus livros e seus conselhos, ideias e sugestões sempre foram de grande avalia e muito apreciadas. Legal. Então, acabamos a introdução. Agora, realmente, vamos começar aí o capítulo 1, Fundamentos da Linguagem Java. É interessante, eu nem sabia que esse livro começava com Java 8. Nem sabia qual era a versão, mas interessante, já começa com Java 8, né? Fundamentos da Linguagem Java, capítulo 1. Meninas, um minutinho. Ô, vó, será que a senhora consegue lavar a roupa depois das 11? Tá fazendo barulho e sou eu que tô compartilhando a tela e falando, daí tá fazendo barulho no fundo. Tá bom. Pronto, voltei. Vamos lá.
Tá certo a página? Não mudei? Mudei. Nossa, mudei? O que é isso? Mudei muito, sim? Principais habilidades e conceitos. Conhecer a história e filosofia de Java, entender a contribuição da linguagem para a internet, entender a importância do bytecode, conhecer o jargão Java, entender os princípios básicos da programação orientada a objetos, criar, compilar e executar um programa Java simples, usar variáveis, usar as instruções de controle if e for, criar blocos de código, entender como as instruções são posicionadas, recuadas e finalizadas, saber as palavras-chave Java, entender as regras dos identificadores Java. O avanço da internet e da World Wide Web reformulou a computação. Antes da web, o panorama cibernético era dominado por PCs isolados. Hoje, quase todos os computadores estão conectados à internet. A própria internet foi transformada. Originalmente, oferecia uma maneira conveniente de compartilhar arquivos e informações. Hoje é um universo de computação vasto e distribuído. Com essas mudanças, surgiu uma nova maneira de programar Java. Java é a principal linguagem da internet, mas é mais do que isso. Ela revolucionou a programação, mudando a maneira de pensarmos tanto sobre a forma quanto sobre a função de um programa. Atualmente, ser um programador profissional exige a habilidade de programar em Java. Tal é sua importância. No decorrer deste livro, você aprenderá as aptidões necessárias para dominar esta habilidade. O objetivo deste capítulo é apresentá-lo à linguagem Java, inclusive a sua história, filosofia de design e vários dos seus recursos mais importantes. Sem dúvida, o mais difícil no aprendizado de uma linguagem de programação é o fato de nenhum elemento existir isoladamente. Os componentes da linguagem trabalham em conjunto uns com os outros, e essa interatividade tem destaque especial em Java. Na verdade, é difícil discutir um aspecto de Java sem envolver outros. Para ajudar a resolver este problema, o capítulo 1 fornece um resumo de vários recursos Java, entre eles a forma geral de um programa Java, algumas estruturas básicas de controle e os operadores. Ela não entra em detalhes, mas se concentra nos conceitos comuns a qualquer programa Java. Origem da linguagem Java. A inovação das linguagens de computador é impulsionada por dois fatores: melhorias na arte de programar e alterações no ambiente da computação Java. Java não é exceção. Construída a partir do rico legado herdado nas linguagens C e C++, Java adiciona melhorias e recursos que refletem o estado atual da arte de programar. Respondendo à ascensão do ambiente online, a linguagem Java oferece recursos
que otimizam a programação para uma arquitetura altamente distribuída. Java foi concebida por James Gosling, Patrick Naughton, Chris Ward, Ed Frank, Mike Sheridan na Sun Microsystems em 1991. No início, a linguagem chamava OAK, mas foi nomeada como Java em 1995. Surpreendentemente, a motivação original para a criação de Java não foi a internet. A principal motivação foi a necessidade de uma linguagem independente de plataforma que pudesse ser usada na criação de software embutido em vários dispositivos eletrônicos domésticos, como torradeiras, forno de micro-ondas e controles remotos. Como era de se esperar, muitos tipos de CPU são usadas como controladores. O problema era que, na época, a maioria das linguagens eram projetadas para ser compilada para um destino específico. Por exemplo, considere C++. Embora fosse possível compilar um programa C++, quase todo tipo de CPU, isso requeria um compilador C++ completo destinado a uma CPU específica. O problema, no entanto, é que é caro e demorado criar compiladores. Em uma tentativa de encontrar uma solução melhor, Gosling e outros trabalharam em uma linguagem com portabilidade entre plataformas, que pudesse produzir código para ser executados em várias CPUs com ambientes diferentes. Este reforço acabou levando à criação de Java. Mais ou menos na época em que os detalhes de Java estavam sendo esboçados, surgiu um segundo fator muito importante que desempenharia papel crucial no futuro da linguagem. É claro que esta segunda força foi a World Wide Web. Se a web não estivesse se formando quase ao mesmo tempo que Java estava sendo implementada, talvez ela continuasse sendo uma linguagem útil, porém obscura para a programação de utensílios eletrônicos domésticos. No entanto, com o surgimento da web, Java foi impulsionada para a dianteira do design de linguagens de computador, porque a web também precisava de programas portáteis. A maioria dos programadores aprende cedo em suas carreiras que a criação de programas portáteis é ao mesmo tempo desejável e ilusória, embora a luta por uma maneira de criar programas eficientes e portáteis, independente da plataforma, seja quase tão antiga quanto a própria disciplina de programação, ela foi deixada em segundo plano devido a problemas mais urgentes. No entanto, com o advento interno e da web, o velho problema de portabilidade se intensificou. Afinal, a internet é composta por um universo diversificado e distribuído, povoado por muitos tipos de computadores, sistemas operacionais e CPUs. O que tinha sido um problema irritante, porém na baixa prioridade, se tornou uma necessidade urgente. Perto de 1993, ficou óbvio para os membros da equipe de design de Java que com frequência. É que o monitor que eu estou usando aqui é muito ruim, o segundo monitor, daí tá tudo granulado as palavras. Com frequência, os problemas de portabilidade encontrados na criação de código para controladores embutidos também são encontrados quando tentamos criar o código para a internet. Essa percepção fez o foco de Java mudar dos utensílios eletrônicos domésticos para a programação na internet. Logo, embora a fagulha inicial tenha sido gerada pelo desejo de uma linguagem de programação independente da arquitetura,
independente da arquitetura, foi a internet que acabou levando um sucesso de larga escala do Java. Qual é a relação entre Java, C e C++? Java está diretamente relacionada a C e C++. Ela herda sua sintaxe de linguagem C. Seu modelo de objetos é adaptado de C++. O relacionamento de Java com C e C++ é importante por várias razões. Em primeiro lugar, muitos programadores conhecem a sintaxe C e C++. Isso facilita um programador C e C++ aprender Java, e da mesma forma, um programador Java aprender C e C++. Em segundo lugar, os projetistas não reinventaram a roda. Eles refinaram ainda mais um paradigma de programação já altamente bem sucedido. A era moderna da programação começou com C, passou para C++ e depois para Java. Ao herdar e se basear neste rico legado, Java fornece um ambiente de programação poderoso e logicamente coerente, que aproveita o melhor do passado e adiciona novos recursos requeridos pelo ambiente online. Talvez o mais importante seja que, devido à sua semelhança C++ e Java, define uma estrutura conceitual comum para o programador profissional. Os programadores não encontram grandes diferenças quando passam de uma linguagem para outra. Uma das filosofias de design centrais, tanto em C quanto em C++, é a de que o programador está no comando. Java também herda essa filosofia, exceto pelas restrições impostas pelos ambientes da internet. A linguagem dá ao programador controle total. Se você programar bem, seus programas refletirão isso. Se programar mal, eles também refletirão. Em outras palavras, Java não é uma linguagem à prova de falhas, é uma linguagem para programadores profissionais. A linguagem Java tem outro atributo em comum com C e C++. Foi projetada, testada e aprimorada por programadores inseridos no mercado de trabalho. É uma linguagem baseada nas necessidades e experiência das pessoas que projetaram. Não há maneira melhor de produzir uma linguagem de programação profissional de alta qualidade, devido às semelhanças entre Java e C++. Devido às semelhanças entre Java e C++, principalmente seu suporte à programação orientada a objetos, é tentador pensar em Java como a versão C++ para a internet. No entanto, isso seria um erro. Java tem diferentes práticas, filosofias significativas, embora tenha sido influenciada por C++. Não é uma versão melhorada dessa linguagem. Por exemplo, não é compatível com versões anteriores ou futuras de C++. Claro, as semelhanças com C++ são significativas, e se você for um programador C++, vai se sentir em casa com Java. Outro ponto, Java não foi projetada para substituir o C++, foi projetada para resolver determinado conjunto de problemas C++. Foi projetada para resolver um conjunto de problemas diferente. Ela ainda coexistirão por muitos anos. Qual a relação entre Java e C#? Alguns anos após a criação de Java, a Microsoft desenvolveu a linguagem C#. Isso é importante porque C# está intimamente relacionada com a Java. Na verdade, muitos dos recursos C# têm equivalentes diretos em Java. Tanto Java quanto C# compartilham a mesma sintaxe geral do estilo C++. Dão suporte à programação distribuída e utilizam o mesmo modelo de objetos. E, é claro, há diferenças entre Java e C#, mas a aparência do geral das linguagens é muito semelhante. Se você conhece C#, será particularmente fácil aprender Java. Da mesma forma que, se estiver em seus planos usar C#, seu conhecimento de Java será útil. Dada a semelhança entre as duas linguagens, seria natural alguém perguntar: C# substituirá Java? A resposta é não. As linguagens Java e C# foram otimizadas para dois tipos de ambientes de computação diferentes. Da mesma forma que C#
C++ e Java coexistirão por muito tempo. O mesmo ocorrerá com C# e Java. Contribuições da linguagem Java para a internet. A internet ajudou a impulsionar Java para a dianteira da programação. E, por sua vez, Java teve um efeito profundo sobre a internet, além de simplificar a programação geral na web. Ela inovou com um tipo de programa de rede chamado Apple, que mudou a maneira do mundo online. Pensar em conteúdo. Java também resolveu alguns dos problemas mais complicados associados à internet. Portabilidade e segurança. Examinaremos mais detalhadamente cada um deles. Applet Java. Um applet é um tipo especial de programa Java, projetando para ser transmitido pela internet e executado automaticamente por um navegador web compatível com Java. Além disso, ele é baixado sob demanda, sem nenhuma interação com o usuário. Se o usuário clicar em um link que contém applet, este será automaticamente baixado e executado no navegador. Os applets são projetados como programas pequenos, normalmente são usados para exibir dados fornecidos pelo servidor, tratar entradas do usuário ou fornecer funções simples, como uma calculadora de empréstimos, que é executada localmente em vez de no servidor. Basicamente, os applets permitem que uma funcionalidade seja movida no servidor para o cliente. A criação do applet mudou a programação da internet porque expandiu o universo de objetos que podem se mover livremente no ciberespaço. Em geral, há duas grandes categorias de objetos que são transmitidas entre o servidor e o cliente: informações passivas e programas ativos, dinâmicos. Por exemplo, quando você lê seus e-mails, está visualizando dados passivos. Até mesmo quando baixa um programa, seu código ainda são apenas dados passivos, até você executá-lo. Por outro lado, o applet é um programa dinâmico de execução automática. Esse tipo de programa é um agente ativo no computador do cliente, mas é inicializado pelo servidor. Já que esses programas dinâmicos da rede são desejáveis, eles também têm que evitar problemas sérios nas áreas de segurança e portabilidade. É claro que um programa que é baixado e executado automaticamente no computador do cliente deve ser impedido de causar danos, e ele também deve poder ser executado em vários ambientes diferentes, em sintaxes operacionais distintas. Como você verá em Java, resolveu esses problemas de maneira muito eficaz e elegante. Examinaremos dois problemas com mais detalhe. Alguém conhece esses applets de Java? Eu não faço ideia do que seja. Eu também não. Vou Também não. pesquisar depois. Nem sei se é usado ainda, né? Porque, teoricamente, nós estamos no Java, acho que 21, né? Pro Java 8, nem sei se é executado esse applet Java. Mas é interessante, nem sei do que se trata. Parece mais ele tá falando de um API, porque ele fala da conexão de servidor com cliente. Mas, sei lá, vamos ver. Parece que ele tá falando de API, né? Mas não é. Sim, parece API, mas diferente, porque ele fala que baixa em tempo de execução. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois dá uma pesquisada nisso aqui, ó. Applet Java, se ainda é usado. O que é isso aqui? Oi meninas, eu me chamo Monara, né? Tô acompanhando aí hoje com vocês. Antigamente, mais ou menos por volta dessa época, o Java ele tinha uma aplicaçãozinha que ficava rodando no computador. Eu não sei, depois aí entrou a Oracle e tal, hoje em dia eu acho que algumas aplicações, alguns programas ainda usam, mas é mais difícil.
Pois antigamente era bem comum ele ter uma aplicaçãozinha que ficava até perto do relógio ali, funcionando no computador, quando você tinha alguns programas, alguns sites de web para funcionar, para rodar jogo, por exemplo, online, alguma coisa, eu sempre utilizava um aplicativozinho do Java local. Então, Ah, eu eu não acho que eu sei se é lembro. exatamente isso, esse Applet, né? Mas eu me lembro que tinha, e eu até cheguei a usar bastante, assim, por conta de jogos online e tal. Ah, eu acho que eu sei o que você tá falando, Monara. E eu também, quando eu jogava jogos antigamente, tipo o Rabu, eu acho que ele era feito em Java também. E, tipo, se você não tinha um negocinho lá que eles pediam, eles faziam você baixar antes, pra depois você jogar. Acho que eu lembro de uma coisa assim. Isso, isso. Ah, legal. Vamos lá agora para o próximo tópico: segurança. Sempre que baixamos um programa normal, estamos nos arriscando porque o código baixado pode conter vírus, cavalo de Troia ou outro danoso. A parte mais importante do problema é o fato de que um código malicioso pode causar dano, já que ganhou acesso não autorizado a recursos do sistema. Por exemplo, em um vírus, pode coletar informações privadas, como números de cartão de crédito, saldos de conta bancárias e senhas. Pesquisando o conteúdo no sistema local de arquivos do computador, para Java permitir que o applet fosse seguramente baixado e executado no computador do cliente, era necessário impedir que ele iniciasse esse tipo de ataque. A linguagem conseguiu fornecer essa proteção confinando o applet ao ambiente de execução Java e negando acesso a outras partes do computador. Você verá como isso é feito em breve. Poder baixar applets com certeza de que nenhum dano será causado e de que a segurança não será violada. É considerado por muitos aspectos mais inovador em Java. Portabilidade. A portabilidade é um aspecto importante da internet, porque há muitos tipos de computadores e sistemas operacionais diferentes conectados a ela. Se fosse um programa Java ser executado em praticamente qualquer computador conectado à internet, teria que haver alguma maneira de permitir que este programa fosse executado em diferentes sistemas. Por exemplo, no caso de um applet, o mesmo applet tem que poder ser baixado e executado pela grande variedade de CPUs, sistemas operacionais e navegadores conectados à internet. Não é prático haver diferentes versões de applet para computadores distintos. O mesmo código deve ser executado e funcionar, né? Deve funcionar em todos os computadores. Portanto, algum meio de gerar código executável portátil era necessário. Como você verá em breve, o mesmo mecanismo que ajuda a manter a segurança também ajuda a gerar portabilidade. Meninas, será que alguém quer continuar a leitura? Eu já tô com a garganta seca de tanto falar. Falta aí ainda 11 minutos. Eu posso ler um pouquinho. A gente está no segredo, né? Isso, muito obrigada. Nada. O segredo da linguagem Java, o bytecode. O segredo responsável por permitir que Java resolva os problemas de segurança e portabilidade que acabamos de descrever é a saída do compilador Java não ser código executável. Em vez disso, é bytecode. Tá certo, bytecode? Uhum. Beleza. O bytecode é um conjunto de instruções altamente otimizado, projetado para ser executado pelo sistema de tempo de execução Java. Se chama Máquina Virtual Java, a JVM. Na verdade, a JVM original foi projetada como um interpretador de bytecode. Pode parecer novidade, porque muitas linguagens modernas são projetadas para ser compiladas para código executável devido a preocupações de desempenho.
No entanto, o fato de o programa Java ser executado pela JVM ajuda a resolver os principais problemas associados a programas baseados na web. Vejamos por quê. Converter o programa Java em bytecode facilita muito a execução de um programa de uma grande variedade de ambientes, porque só a JVM tem que ser implementada para cada plataforma. Uma vez que o pacote de tempo de execução estiver presente em um determinado sistema, qualquer programa Java poderá ser executado nele. Lembre-se, embora os detalhes da JVM sejam diferentes de uma plataforma para outra, todas entendem o mesmo bytecode Java. Se um programa Java fosse compilado para código nativo, deveriam existir diferentes versões do mesmo programa para cada tipo de CPU conectado à internet. É claro que essa não é uma solução viável. Logo, a execução de bytecode pela JVM é a maneira mais fácil de criar programas realmente portáteis. O fato de um programa Java ser executado pela JVM também ajuda a torná-lo seguro, já que a JVM está no controle. Ela pode reter o programa e impedi-lo de gerar efeitos colaterais fora do sistema. A segurança também é aumentada por certas restrições exigentes na linguagem Java. Quando um programa é interpretado, geralmente ele é executado de modo mais lento que o mesmo programa sendo executado quando compilado para código executável. No entanto, em Java, a diferença entre os dois não é tão grande, já que o bytecode foi altamente otimizado. Seu uso permite que a JVM execute programas de maneira mais rápida do que o esperado. Embora Java tenha sido projetado como uma linguagem interpretada, não há nada que impeça a compilação dinâmica de bytecode para código nativos, visando a melhoria do desempenho. Portanto, a tecnologia Hotspot foi introduzida pouco tempo após o lançamento inicial da linguagem. Hotspot fornece um compilador just-in-time para bytecode. Quando o compilador JIT ou JIT faz parte da JVM, partes de bytecode selecionadas são compiladas em tempo real, fragmento a fragmento e sob demanda para código executado. É importante entender que não é prático compilar um programa Java inteiro para código executável de uma só vez, porque Java executa várias verificações que só podem ser feitas no tempo de execução. Em vez disso, um compilador JIT compila código quando necessário, durante a execução. Mas nem todas as sequências de bytecode são compiladas, só as que se beneficiarão da compilação. O código restante é simplesmente interpretado. Mesmo assim, a abordagem just-in-time gera uma melhora significativa no desempenho, até mesmo quando a compilação dinâmica é aplicada ao bytecode. Os recursos de portabilidade e segurança continuam aplicáveis, porque a JVM ainda está no comando do ambiente de execução. Legal. Pergunte ao especialista. Oi? Não, pode falar. Eu só comentei legal. Né? Sim, então, né? Pergunte ao especialista. Ouvi falar de um tipo especial de programa Java chamado Servlet. De que se trata? O Servlet é um programa pequeno executável no servidor. Da mesma forma que os applets estendem dinamicamente a funcionalidade de um navegador web, os servlets estendem dinamicamente a funcionalidade do servidor web. Devemos entender que, mesmo sendo úteis, os applets são apenas uma metade da equação cliente-servidor. Pouco tempo após o lançamento inicial de Java, ficou óbvio que a linguagem também seria útil do lado do servidor. O resultado foi o Servlet. Logo, com o advento do Servlet, Java se estendeu pelos dois lados da conexão cliente-servidor, embora a criação dos Servlets não faça parte do escopo deste guia do iniciante. Eles são algo que você vai querer conhecer melhor ao avançar na programação Java. Alguém pode seguir, só para eu dar uma atenção para minha filha aqui rapidinho? Eu posso continuar. Então, meninas, ela acabou de ler sobre o bytecode. Alguém não conhecia o bytecode? Eu mesma que li. Não, Mas sim. assim, eu tinha uma ideia, mas agora ficou mais claro. Ah, legal. Porque assim, eu também sabia do que era o bytecode, mas agora faz sentido, né? A mesma sensação que eu tive. Foi até bom eu ter lido, sabe?
É porque É surpresa. quando a gente acaba fazendo cursinhos, né? Que a gente acaba fazendo cursos, geralmente eles passam assim por cima, o bytecode é o que é executado na JVM, isso aqui não é tão claro, né? Aqui tá bem claro que a JVM é um ambiente, né? Como é que fala? É que ele compila, né? O bytecode sempre é igual, mas JVM que é para cada PC específico, por exemplo, Windows, acho que o Linux, acho que deve ser assim, né? Mas legal. Isso, eu entendi exatamente isso, que é o sistema operacional pode mudar, né? Mas E isso eu acho que talvez antigamente o que eles faziam é escrever um código para cada tipo de computador. Agora o código permanece o mesmo e só o que muda é a JVM na máquina, né? Mas legal. Deixa eu ver aqui. Ixi, o meu tá. Ai, foi. Vamos lá. Acho que dá pra ler só mais esse capítulo aqui, o jargão Java. Já tá terminando aí, já tá dando quase 11 horas. Vamos lá. O jargão Java. Nenhuma visão geral de Java está completa sem um exame de seu jargão. Embora as forças básicas que precisavam da invenção Java tenham sido portabilidade e segurança, outros fatores desempenharam um papel importante na moldagem da forma final da linguagem. As considerações-chave foram reunidas pela equipe de design de Java na lista das palavras a seguir. Então, tem alguma lista aqui e o significado. Simples, segura, portável, orientada a objetos, robusta, vários threads, neutra quanto à arquitetura, interpretada, alto desempenho, distribuída e dinâmica. Java tem um conjunto de recurso conciso e coeso que torna fácil de aprender e usar. Simples, né? Segura, Java fornece um meio seguro de criar aplicativos de internet. Portável, os programas de Java podem ser executados em qualquer ambiente para o qual houver um sistema de tempo de execução Java. Orientada a objetos, Java incorpora a moderna filosofia de programação a objetos. Robusta, Java incentiva a programação sem erros, por ser fortemente tipada e executar verificações em tempo de execução. Várias threads, Java fornece suporte integrado à programação com várias threads. Neutra quanto à arquitetura, Java não tem vínculos com uma determinada máquina ou arquitetura ou sistema operacional. Interpretada, Java dá suporte ao código de várias plataformas com o uso do bytecode. Alto desempenho, o bytecode Java é altamente otimizado para obtenção de velocidade de execução. Distribuída, Java foi projetada visando um ambiente distribuído de internet. Dinâmica, os programas Java carregam grandes quantidades de informações do tipos que são usadas na verificação e resolução de acessos a objetos em tempo de execução. E por último, pergunte ao especialista: por que foi necessário criar uma nova linguagem de programação como Java para resolver problemas de portabilidade e segurança? Uma linguagem como C++ não poderia ser adaptada? Em outras palavras, não poderia ser criado um compilador C++ que gerasse um bytecode? Embora fosse possível um compilador C++ gerar algo semelhante a bytecode, em vez de código executável C++, em vez de código executável, C++ tem recursos que desencorajam seu uso para a criação de programas da internet. O mais importante deles é o suporte a ponteiros. Um ponteiro é o endereço de um objeto armazenado na memória. Com o uso de um ponteiro, seria possível acessar recursos fora do programa, que resultaria em uma falha na segurança. Java não dá suporte a ponteiros, eliminando este problema. Então é isso. Acho que por hoje é só. No próximo sábado, a gente vai continuar lendo programação orientada a objetos. E
Foi ótima, Flávia. Obrigada. Tem alguém quer acrescentar alguma coisa à leitura de hoje? Hoje foi bastante teoria, né? Porque como a gente está iniciando aí Java, então é bastante teoria, bastante texto, mas daqui a pouco entra as execuções dos códigos, gente. Mas acho que é bom, né? Eu, pelo menos, vi várias coisas que eu nem conhecia e a gente coloca que desenvolve em Java, né? E não sabe, assim. Sim. Achei que foi bom até. É bom pra gente passar por bem específico, né? Pra quem quer aprender bem específico Java, tipo, detalhes que geralmente não aprende nos bootcamps, que tem que ser rápido, né? É bom. Mas tá bom, meninas. Obrigada pela. Oi? Eu gosto muito dos fundamentos, eu acho importante aprender. Muito obrigada pela leitura. Obrigada, de nada. Então tá bom, meninas. Obrigada pela presença. Então até o próximo sábado às 10 horas. Parabéns, gente. Muito bem, gente.